Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo da semana passada, em que eu contei sobre o meu pai, que ele me deixou por quase uns 15 anos, eu ia criando muita raiva. Aí eu fui participando da igreja, fui me acalmando, até que eu reencontrei ele, descobri que eu tinha irmãos, descobri que meu pai tinha alguns surtos, uns problemas psicológicos assim, e isso levou ele a ser internado no Hospital São Pedro, e é aqui que a gente continua. Então, no tempo que meu pai ficou internado no São Pedro, eu me vi indo toda semana para Porto Alegre visitar ele lá. E o Hospital São Pedro é o que antigamente as pessoas chamavam de hospício, mas essa palavra tá errada, certo? É um hospital psiquiátrico e ali o paciente vai ter psiquiatras, psicólogos, médicos acompanhando ele, analisando ele, observando o tempo todo para ver qual o comportamento dele, quais sinais ele tá mostrando, para saber qual é o problema que ele tem, como solucionar, se é um remédio, qual é o remédio, qual a quantidade de remédio, tudo isso eles analisam no hospital psiquiátrico. Só que nessa época eu já estava bem ocupado, eu já estava trabalhando de manhã e de tarde aqui em Sapiranga, já estava começando a estudar em Canoas já na faculdade e graças a Deus que eu tinha minha moto para conseguir baratear essas corridas, né? As visitas lá eram ao meio-dia, então eu não podia pegar e ir de moto para lá e já ficar para de tarde para aula porque eu trabalhava aqui. Então eu trabalhava de manhã aqui, saía ao meio-dia para ir lá visitar meu pai, voltava de moto, trabalhava de tarde aqui em Sapiranga e ao final da tarde eu saía de moto e ia para Canoas, tinha minha aula e voltava de noite, quase de madrugada. Nessa época também apareceu uma irmã do meu pai, a tia Terezinha, na verdade ela já aparecia antes e tal, ela é lá de Viamão, né? E eu vi a mão dela em muitas coisas na família do meu pai. Era ela que fazia os aniversários dos meus irmãos, antes de eu aparecer, ela estava sempre ali auxiliando eles. Em datas especiais ela vinha pra cá e fazia isso, só que ela também não podia ajudar em muita coisa, porque ela também tinha um problema de saúde, depois que eu descobri, né? Mas ela me incentivou muito, ela me ligava sempre, chegava até a ser pesado às vezes, porque às vezes eu tava dirigindo e ela tava me ligando, eu tava fazendo tema e ela me ligando pra ter notícia, pra me incentivar, faz isso, faz aquilo, continua assim, vai em tal lugar, vê tal documento pra ele e tal. E era então uma correria essa época. E nessa época, então, começou a surgir muitas dúvidas na minha cabeça. Tipo, será que eu devia fazer tanto assim por ele? Perdoar ele, tudo bem, certo? Tá perdoado. Mas agora ficar me sobrecarregando, entrar numa correria pra ir ver ele, pra cuidar dele, pra arrumar papelada e tal. Eu era o filho mais velho, eu era o único que já era de maior, tinha carteira de motorista, tinha o trabalho. Então eu era o mais capaz pra conseguir representar ele nos órgãos em que fosse necessário. Só que essa dúvida começava a surgir. Será que eu preciso fazer tanto assim por ele? Eu começava a ficar me questionando, porque tipo assim, ele não fez nada por mim, ele merecia tanto. Eu sei que é muito horrível falar isso, mas eu sentia isso, até que numa das visitas eu vi ele sendo ele mesmo e aí eu caí na real. No começo, nas primeiras visitas, ele tava tão dopado, que a boca dele chegava a ficar pesada, assim, olha. E ele tentava falar, ele acabava babando, tentando falar pra mim, ele falava, me tira daqui, me leva embora, me perdoa por tudo que eu fiz, eu devia ter te criado e tal, mas esse lugar aqui não é pra ninguém, tinha que sair daqui. E eu entendi que ele tava pedindo perdão, porque ele simplesmente queria sair de lá logo, queria se livrar logo, né? Aí nas próximas visitas, eu conversei com o médico também, o médico explicou que estava testando ainda a medicação para não dar uma dose tão forte e tal, só que no começo ele estava muito agitado, então ele estava testando. O principal remédio que ele utilizava era olanzapina, e ele ainda está utilizando esse remédio hoje em dia. E aí o médico descartou a esquizofrenia, não era isso que o pai tinha, porque o pai não tinha nenhuma alucinação, não tinha delírios assim e ficar confundindo a realidade com a fantasia. O cérebro dele na verdade funcionava normalmente, ele só era muito acelerado. Então o humor do meu pai podia variar muito, ele podia ficar muito nervoso. E o nome disso é transtorno de bipolaridade. Esse era o problema que o meu pai tinha. Aí lá na segunda, terceira, quarta visita, o meu pai já estava começando a ficar mais calmo. E eu pude ver ele sendo ele mesmo. E ele era outra pessoa. Super tranquilo, querido, atencioso, sabe? Ali
eu caí na real. Ali eu percebi, cara, o meu pai é uma pessoa doente, ele tá doente. Ele tem um problema mental que impedia ele de ser aquilo que eu queria que ele fosse pra mim. E ele não tinha ninguém por ele. A própria esposa dele também tem alguns problemas psicológicos. Uma coisa de cada vez, né? Eu tava cuidando do pai e ainda não cuidei nada do problema dela. Os dois tinham problemas e os filhos acabavam tendo que pagar por essa situação. E ninguém tinha culpa disso. Então alguém precisava fazer alguma coisa. E eu naquela época ali, então, eu tinha capacidade e fiz o que tinha que fazer. E aí nessa época eu até levei o filho dele, Marcelo, meu irmão, pra ir lá ver ele. Sim, galera, meu pai deu o mesmo nome meu pro meu irmão. Eu acho que nessa época aí o cérebro dele já tava dando tilt, sabe? E aí eu pude perceber, levando meu irmão lá, que a mesma sensação de abandono, de raiva que eu tinha, também tava nos meus irmãos. Só que eles tinham raiva não pelo que meu pai fez lá no passado. Eles tinham raiva daquilo que meu pai era todos os dias, quase todos os dias. Então aquilo ia demorar muito tempo pra passar. Eu explicando pra eles, cara, teu pai tá doente, tem um problema psicológico ali, é um problema no cérebro dele. Aí depois do tratamento, cerca de quase 2 meses aí, o meu pai voltou pra casa, já tratado, já medicado. E aí o cartão do Bolsa Família a gente passou pros filhos dele. A Angélica, que era a mais velha ali, ela era quem cuidava do rancho, de organizar os remédios, manter os remédios, né, que vinham lá do CAPS. E aí depois a Angélica casou, foi morar em Tramandaí. Aí agora o Marcelo e a Michele que cuidam dessa parte aí, de rancho, de remédio. E os dois já estão trabalhando, então eles já estão começando a construir a própria vida deles, seguindo em frente, tudo se encaminhando. Agora tu imagina o tamanho da influência que eu tive sobre os meus irmãos nessa época. Porque da parte do meu pai eles não tinham nenhum incentivo, nenhuma correção, nenhum estímulo, nenhum exemplo. E eu tava ali, imagina cada dia que eu ia ali correndo atrás das coisas do pai. Então sem que eu quisesse, eles estavam me observando, vendo a questão do trabalho, da dedicação, de estudar, né? Esse incentivo a estudar. E aí fui envolvendo eles também na igreja junto comigo. E hoje já os dois participam já de um projeto de dança com o professor Ed também, assim como eu tinha participado quando eu era mais jovem. Não, o Sr. Ed é o Highlander, né? Vai atravessar gerações, assim, ajudando todo mundo. No momento que eu firmei o pé ali, vamos corrigir isso daqui, eles estavam observando, e isso teve muito efeito. Hoje, a Angélica, o Marcelo, a Michele, o Josué e eu, nós somos grandes amigos, somos irmãos mesmo, sabe? Não aqueles irmãos, eles são de outra família lá, não vejo... Não, nós somos amigos mesmo. E eu vejo que muito disso é fruto daquilo que eu plantei no passado. E eu evoluí muito dentro dessa correria. Tudo isso fez muito bem pra mim. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu fui de uma maneira que eu nunca imaginei que eu ia ser. Eu me sentia realmente um adulto, uma pessoa responsável. Isso... né? É bem louco pra mim. Parece que eu plantei no terreno do meu pai, mas quem acabou colhendo fui eu. E hoje o Dia dos Pais não é mais pra mim um dia sem sentido, esquisito, não. Hoje parece que eu sou uma pessoa nova, depois de tudo aquilo, parece que eu estou num ambiente novo e com pessoas novas em volta de mim. Então eu vejo que apesar de estar meio a contragosto em alguns momentos naquela situação, hoje eu reconheço que isso foi muito importante pra tudo que nós temos hoje. Então, pessoal, pra quem não conhece, esse daqui é meu pai. A gente acabou de comer um lanchinho aí do Dia dos Pais. Quer dizer algo pra eles aí? Deixa o like e se inscreve no canal. Aê! Valeu!